Então, meus amigos, na primeira leitura nós vemos o Senhor exortando o povo a voltar para Ele. Os pecados, infelizmente, acabam fazendo parte da vida do povo. Mas Deus nos convida o povo a voltar-se para Ele. O Senhor nos dá toda a força, o Senhor nos dá toda a graça para que nós não fiquemos no pecado. Só o chamado de Deus já é a força que a gente precisa. Primeiro porque Jesus falou: não foram vocês que me escolheram, fui eu quem vos escolhi. Então, quando Deus nos chama, essa já é a graça. A partir daí, se quiser, eu vou ter toda a força necessária para segui-lo, porque Ele me chamou. Ele me chamou. Então, na primeira leitura, o Senhor está chamando para que nós saiamos. Pecamos, mas somos chamados a ir ao encontro dEle, e Ele nos purifica, Ele nos renova. Lá no Evangelho, nós vemos aquele homem, o escriba, perguntando para o Senhor: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Porque eram 10 mandamentos, né? Qual o maior deles? E aí Jesus vai dizer que todos são maiores. Por quê? Porque ele resume os 10 em 2. Amarás o Senhor teu Deus, e aí Jesus vai destrinchar bem ali, né, o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Não é só um simples, eu amo a Deus. É amar a Deus com todo o coração. É amar a Deus com todo o entendimento. É amar a Deus com toda a alma. Então não é um simples amar. Você ama a Deus? Claro que eu amo a Deus. Eu preciso servir ao Senhor. E eu não vou servi-lo se eu não amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha força. E aí o Senhor, então, ele vincula esse primeiro mandamento a todos os outros, dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí todos os outros mandamentos estão envolvidos aí, porque os 10 mandamentos são relações entre nós e Deus, nós e o próximo. Não roubar. Quem é que eu vou roubar? Eu roubo o próximo. Não roubarás. Não cometerás adultério. O que é o adultério? É destruição do matrimônio. Matrimônio é um acordo com quem? Com a sua esposa, com o seu marido. É o próximo. Não levantarás falso testemunho. De quem? Do próximo. Então, o nosso Senhor vai resumir os 10 em 2. Qual é o maior mandamento? Todos são importantes. Tenha Deus em primeiro lugar e tenha o teu próximo como você tem você mesmo, e você vai cumprir os mandamentos. E aí aquele homem, ele vai falar, né? É verdade, mestre, você tem toda a razão, porque o escriba, ele é conhecedor das escrituras. O problema é que a maioria dos escribas estavam dentro de uma vaidade, de um orgulho, e Jesus condenava essas coisas. Esse homem vai dizer: mestre, você tem razão. Amar a Deus e amar o próximo é maior do que qualquer sacrifício. Porque o que os escribas, os fariseus faziam? Eles davam as ofertas, eles ofereciam, né, os sacrifícios no templo, pagavam o dízimo, mas maltratavam os outros, mentiam, enganavam.
Aí Jesus vai condenar. O que é isso? Vocês têm que fazer as suas ofertas, os seus dízimos, mas vocês têm também que amar o próximo. E aí aquele homem vai dizer: é verdade, mestre, amar a Deus e ao próximo é muito maior do que qualquer sacrifício e oferta que a gente possa fazer. Por isso Jesus fala: você não está longe do reino de Deus. Mas então nós vemos o que? Essa palavra, estar longe do reino de Deus, ou estar perto do reino de Deus, ela está vinculada aos mandamentos. Por isso a gente tem que cuidar nessa nossa vida. O que Deus quer de mim? Às vezes as pessoas falam assim: eu não sei o que Deus quer de mim. Deus quer que você obedeça os mandamentos. Deus quer que você volte para Ele. É isso. Obedecendo os mandamentos de Deus, automaticamente nós nos voltamos para o caminho de Deus. Então a primeira leitura é esse chamado de Deus: volta para mim, deixa os seus pecados lá, volta para mim. Como é que eu vou voltar a Deus? Obedecendo a Ele, porque todo pecado é desobediência. Todo pecado é desobediência. Então, quando eu me volto para Deus, significa que eu não quero desobedecer. Talvez eu ainda falhe, mas isso aí Deus compreende. Deus não rejeita a gente porque a gente é fraco. Não, Ele não nos rejeita. Ele quer que a gente entenda que não é possível permanecer na fraqueza. É preciso buscar a força. E Ele é a força. Ele é a fortaleza. Assim está no Salmo: Tu és a minha fortaleza, ó meu Deus. Então, nós falhamos, mas queremos vencer as fraquezas. É isso que vai contar para a nossa salvação. Deus não vai olhar o que a gente conseguiu fazer. Nós é que somos assim, a gente olha muito o resultado. Deus vai olhar o que nós tentamos fazer. Então, tentemos, busquemos vencer as tentações. Não importa quantas vezes você cai, importa a vez que você levantou. É isso que é necessário. E à medida que a gente vai querendo estar sempre de pé em Deus, isso só acontece na obediência dos mandamentos, os nossos pecados também vão diminuindo. Santo não é aquele que não tem pecado. Santo é aquele que luta contra o pecado. E à medida que a gente quer lutar, a graça de Deus vem em nosso auxílio e a gente vai vencendo. Então, meus amigos, vamos rezar. E agradecer, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele está sempre ao nosso lado. O Senhor não é como nós. Deus não fica zangado com a gente. Deus sabe que se a gente abraça o caminho errado, nós vamos nos perder. Mas Ele não fica zangado conosco. Ele fica sempre esperando que nós reconheçamos que Ele é o caminho. Então, quando a gente cai em erros, Deus olha para nós com misericórdia, esperando que nós reconheçamos o nosso erro e voltemos para Ele. Por isso Ele sempre nos acolhe. Ele nunca olha para nós com raiva. Nós é que muitas vezes agimos dessa maneira com as pessoas. A nossa tolerância é muito pequena. A tolerância de Deus é grande.
Mas Deus sempre fica nos chamando. Ele não pega a gente pelo colarinho, Ele não pega a gente à força pelo braço. Ele sempre vai nos convidar a abandonarmos as coisas más e a voltarmos para Ele. Então, Senhor, ajuda-nos a termos diante de nós sempre a Tua lei. Firma os nossos passos nos Teus mandamentos. Obrigado pela Tua misericórdia e bondade. Glórias e louvores a Ti, Senhor.